Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo seu poder. Glória a Deus que Ele confirma a sua palavra em todas as áreas da nossa vida, em cura para o nosso corpo, em bênção para a nossa vida financeira, é bênção para o nosso casamento, bênção para os nossos filhos, para a nossa casa. Bênção, Senhor. Tu és o Senhor da bênção. E eu te agradeço no nome de Jesus. Vamos abrir em Provérbios 3, versículo 9. 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Oh, glória. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Uma das coisas impressionantes que Deus nos ensinou é que a melhor coisa é dar do que receber. E é impressionante que assim como Deus quer que nós sejamos um povo abençoador, Ele também é um Deus abençoador. Ele quer que nós sejamos filhos dele. E como filhos deles, fazer a sua vontade e andar nos seus caminhos. Por isso ele diz, aquele que honra ao Senhor com a sua fazenda, também se encherão de bem os seus lagares. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Vamos semear. Ainda com alegria, como o sol brilhará, Obrigado, Pai, em nome de como o Jesus. sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu que enche a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então já estamos em Provérbios 3, 9, vamos a Provérbios 3, 5. E o título da mensagem de hoje é Confiança. Confiança. Deus, quando nos diz para fazer alguma coisa, é para nos abençoar. Quando nos diz para perdoar, é para nos abençoar. Quando nos diz para fazer algo, mesmo que nós achamos que não é abençoador, acredito que é para nos abençoar. Eu lembro-me sempre de algo que aconteceu na minha vida. Lembro-me sempre de eu estar numa reunião. Eu ainda não tinha recebido o ordenado, portanto só tinha o valor do dízimo na minha mão, o valor da oferta que eu tinha para dar para Deus. E eu pensava comigo próprio, só comigo próprio, e eu pensava assim, Senhor, tu não queres que eu tenha falta, não é? Portanto eu fico com este valor que era para ti, mas eu fico com ele e pronto, e eu aguento-me até o final do mês. E Deus me fez lembrar um versículo bíblico. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. E ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E eu imediatamente fui à frente e dei a minha oferta. Como é que ia ser o resto do tempo? Eu sou-lhe sincero, nem me preocupei com isso, eu só obedeci a Deus. Mas quando cheguei à casa dos meus avós, estive com eles um pouco, e depois quando ia-me embora, a minha avó virou-se para mim, olha, está ali dinheiro para ti. E eu, dinheiro para mim?
Sim, quando tu começaste a ter ordenado, o teu avô sempre deu uma mesada, sempre deu dinheiro. E ele continuou a dar, só que foi acumulando. E está ali o dinheiro para ti. Eu não sabia disso. Claro que ele estava lá, eu estava à minha espera, mas nunca me disseram disso. Eu não sabia disso. Mas Deus sabia e sabia que eu precisava. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Veja o que está aqui escrito. Confia no Senhor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não confies no teu próprio entendimento. Não confies na tua própria sabedoria. Não te percas naquilo que tu sabes. Reconhece em todos os teus caminhos e adentra as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Confia no Senhor. Não é fácil. Quando nós aceitamos Jesus, não é fácil. Principalmente com o meu tipo de profissão, confiar é algo que é difícil. Mesmo às vezes, quando eu tinha de confiar só em alguns colegas meus, e não podia ser em todos. Porquê? Porque eu tinha visto que em sítios de aperto, em sítios em que precisávamos de um dos outros, aí se via quem é quem. E agora aparece Deus a dizer, confia em mim. Numa intervenção que eu ia fazer, ele disse, não vale a pena levar o castete. E eu, não vale a pena. Eu levei na mesma, mas foi a última vez. Deixei de andar com castete no carro, na altura. Pertencia ao meu fardamento, deveria de andar com ele, mas não andava. Porque eu nunca mais precisei. Confia no Senhor. Quando estive numa circunstância onde havia tiros e estava no meio de barracas e vi-me sozinho, eu só me lembrei da palavra de Deus e disse, mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus não nos chamou só porque sim. Deus nos chamou a cada um de nós com um objetivo. Um objetivo para cada um de nós. E o que nós temos que aprender com Deus é a confiar nele. A confiar nele a nível de saúde, a nível de finanças, a nível de casamento, de filhos, a nível de tudo, nosso emprego, tudo, confiar nele. Quando eu estava nos anos finais, antes de sair de guarda noturno, havia coisas que me aconteceram que eu não retaliava, não barafustava, ficava quieto e deixava ver Deus operar. Pessoas que estavam acima de mim, que tinham cargos acima do meu, diziam que eu tinha que fazer isto, eu tinha que fazer aquilo. E eu disse, desde que eu recebo ordens, essa ordem nunca veio. Porque aqueles que se dizem que mandam, esquecem-se que há um que manda mais que todos. Essa ordem nunca veio para a minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa. O mundo pode dizer muita coisa. As circunstâncias à sua volta podem dizer muita coisa. Podem dizer não vais conseguir, não vais vencer, não prestas, não mereces. Não...
ouça, isso não interessa nada. Interessa o que Deus diz. E vamos ver na palavra de Deus o que Ele diz. Ele diz que nós somos uma nova criatura. Temos uma nova natureza. Que é Ele que nos justifica. Não é o mundo. Não é o que as outras pessoas pensam. É Deus que nos justifica. Porque Jesus foi à cruz e pagou o preço em nosso lugar. Quantas e quantas vezes eu já ouvi: coitados aquele da igreja, que anda na igreja, e coitados. Eu peço desculpa, mas é que não, é difícil. É difícil porque eles não conhecem onde está o verdadeiro poder. Quando ele disse, Jesus quando disse, levanta-te e anda por um paralítico, e depois disse para nós, eis que fareis as mesmas obras que eu faço e fareis maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vocês pensam que Jesus estava a brincar? Não, isso é só para algumas pessoas. É verdade, realmente é só para alguns. Porque esses sinais chegarão aos que crerem. Só aos que crerem. Há pouco tempo Deus estava a falar comigo e me disse: o impossível é atingível, se pode ter na tua vida quando tu confiares plenamente em mim. Quando tu imaginares uma coisa impossível a acontecer e confiares que eu vou fazer, então vai acontecer. Eu lhe vou dizer uma coisa. A ordem natural das coisas, ouça bem, a ordem natural das coisas é nós termos fomos crianças, fomos à juventude, depois temos a adolescência e depois chegamos a uma idade em que já não somos, já somos homens adultos, mas já começamos a ter uma idade em que pode acontecer algumas coisas. Pode acontecer que venha alguns problemas de saúde. Eu estou a ter que ser muito cuidado com as palavras. Pode. Mas eu lhe vou dizer uma coisa. Você pode contrariar tudo pela palavra de Deus. Os milagres e as curas podem acontecer no seu corpo constantemente, todos os dias. Porque você está a crer num Deus, está a confiar num Deus que tudo pode e tudo faz a seu favor. Está na altura dos milagres acontecerem. Está na altura de você não aceitar as coisas como são, como o mundo apresenta, como toda a gente fala, como os meios de comunicação falam. Não! Você tem que aceitar o que Deus diz. Eis que farei obras maiores do que estas. Eis que fareis obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vocês entendem? Compreendem que tem tudo a ver com a nossa confiança nele. Eu estou a passar por algumas circunstâncias que eu nunca passei, quer dizer, passei, mas não tanto como agora. E eu agora, a minha confiança só pode e só vai estar em Deus porque não tenho outra hipótese. É assim como um guerreiro chinês dizia que os soldados dele lutavam melhores que 10 homens quando viam que a sua vida dependia disto. Então levou os seus homens e ele próprio para um sítio de uma pedreira onde eles não podiam fugir. E então de costas para a pedreira eles lutaram com um exército 10 vezes maior e ganharam. Você percebe?
A sua vida vai depender daquilo que você crê. A sua vida vai prosperar conforme você crê. A sua família vai ser abençoada conforme você crê. Você tem que entender de uma vez por todas que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Tudo Pode, mas só funciona na sua vida se você crer e confiar nele. De outra forma não vai acontecer, não vai funcionar. Cada vez que você agarra e acredita mais no que as pessoas dizem, eu estou a dizer pessoas, pouco importa se é mecânicos, pouco importa, ouça, pouco importa se são mecânicos, pouco importa se são médicos, pouco importa se são políticos, pouco importa se são presidentes de Câmara ou de outra coisa qualquer, pouco importa que sejam diretores de uma empresa, pouco importa. Importa na confiança que você tem no seu Deus. No seu Deus. Mas você não compreende as circunstâncias que estão a voltar à minha volta. A palavra de Deus diz que Deus não nos deixa tentar acima do que podemos. Isto quer dizer que as circunstâncias que vêm até si, você pode com elas. Você consegue com elas. E se você confiar no seu Deus, elas vão cair no nome de Jesus. Aquilo que se tenta levantar contra si, as mentiras que tentam levantar contra si vão cair por terra. Tudo aquilo que tentam dizer, não, tu não tens, não vais conseguir, não vais fazer, tudo isso vai cair por terra se você confiar no seu Deus. Porque é Ele que faz acontecer todas as coisas. É Ele que faz com que o cego veja, é Ele que faz com que o paralítico ande. É Ele que faz com que o mudo fale. É Ele que faz todas as coisas. Ele é o médico dos médicos. Eu lembro-me de circunstâncias da minha vida em que eu não via hipótese de salvação. Não via hipótese de eu conseguir me livrar. E eu recorri àquele que eu creio que tinha todo o poder. E tem. E recorri a Deus. E Ele me livrou constantemente. Então e agora? Então e agora como vai ser? E agora eu vou levantar as mãos para os céus e vou dizer, Senhor, eu creio em Ti. E creio na Tua palavra. E creio que Tu tudo podes fazer a meu favor. No nome de Jesus. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Não se deixa bater por aquilo que vem à sua cabeça. Veja o que está aqui escrito. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não te percas no teu próprio entendimento, nos teus próprios pensamentos, naquilo que vem à tua cabeça, como tu achando que realmente é capaz de ter razão, mas não tem. Porque grande parte dos pensamentos que às vezes vêm à nossa cabeça é para nos destruir, porque o diabo levanta pensamentos para nos destruir. Então, e agora, como vai ser? Glória a Deus que eu tenho Deus na minha vida. Ouça, um dos homens da Bíblia mais impressionantes que eu conheci foi o rei Davi. É impressionante o que este homem fez. É impressionante que ele agarra e vai enfrentar um Golias, um homem de 3 metros de altura, um homem habituado e um homem de guerra de 3 metros de altura, e ele, um menino. Na altura, um menino. Nem escudeiro era ainda. Ele só tocava a harpa para o rei. Mas sabe o que é que ele diz? Eu estava a guardar o rebanho do meu pai. E vinha de lá um urso, e vinha de lá um leão, e levava uma ovelha. E eu ia atrás dele.
e agarrava-lhe pela barba e o matava. Por isso ele dizia ao rei: este homem vai ser como um deles. Vai ser como o leão e vai ser como o urso. Davi tinha tido experiências que o capacitaram a ir mais longe. Mas se naquelas experiências ele não deixasse, se ele não confiasse em Deus, será que ele tinha lutado contra um leão e um urso e mais tarde contra Golias? Não. Mas ele fez-o e confiou em Deus. E sabe que durante toda a sua vida ele fez o mesmo. Ele enfrentou exércitos mais numerosos, mais potentes, mais capazes. E ele a todos vencia. E ele incutiu a confiança que ele tinha em Deus, incutiu e colocou nos seus homens, de tal forma que os homens deles eram lutadores de grande, mesmo muito grandes, muito potentes. Houve um que uma vez a espada ficou-se-lhe agarrada ao homem, à mão, por tanta força que ele fez a lutar, e nesse dia matou 600 homens. Porque a confiança dele não estava na força da sua mão, a confiança dele estava no seu Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Não tem que estar na sua sabedoria, nos seus conhecimentos, naquilo que você sabe, naquilo que você acha e principalmente isto, naquilo que você acha. Mas eu acho que, ouça, agarre no seu acho, meta no saco, lá, todos os seus achos, meta dentro do saco, feche o saco e meta no caixote de lixo. Eu sou-lhe sincero, muito sincero. Na minha vivência que eu tenho tido com Deus, eu acho uma coisa, acho outra, acho que Deus pode fazer assim. Já não é eu achar que eu posso fazer, é achar que Deus pode fazer. Mas nem esses eu acho que acontecem. Portanto, eu desisti. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te percas nos teus próprios pensamentos. Confia nele e ele tudo fará. Você tem que pensar desta forma. Será que Deus queria mesmo nos salvar? Queria mesmo nos abençoar? Quer mesmo estar conosco? Agora pensa assim. Um Deus que permite que o seu filho morra por nós. Não acha que está a apostar todas as fichas em nós? Porque ele não morreu por alguém selecionado, morreu por todos. Será que Deus não quer abençoar a todos e não quer ajudar a todos? Mas a palavra de Deus diz que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Isso quer dizer que aqueles que buscam a Deus recebem recompensa. Por estar a buscar a Ele. Por estar a procurá-lo, confiando nele. Eu lembro-me de uma pessoa que uma vez falei e ele virou-se: não, então, mas Deus sabe onde eu estou. Quem é Deus? Somos nós ou são Ele? É Ele. Isto é a mesma coisa, você está num emprego, o seu patrão diz: olha, quando chegar, você tem que se dirigir a mim para lhe dar, para dizer o que é que você tem que fazer. E você sabe disso. Mas, no entanto, diz: não, o patrão sabe onde eu estou. Ele é que tem que vir cá. Então, mas quem é que manda? É você ou é ele?
Quem é que manda? É Deus ou somos nós? É, não é? Entenda uma coisa. Qual foi aquele homem, ajudem-me aqui, qual foi aquele homem que foi queimado na fogueira por dizer que a Terra andava à volta do Sol? Como é que ele se chamava? Pois é que eu não me lembro também o nome dele. Houve um homem que todo a gente da altura dizia que a Terra estava no centro e os outros planetas andavam à volta. Mas houve um homem que foi queimado na fogueira que disse que não era assim. Que era o planeta Terra é que andava à volta do Sol. E muitas das vezes é isto que acontece connosco. Nós acreditamos que tudo gira à nossa volta. Que tudo está à nossa volta. Quem é? Não. Não, não era esse. Deve haver para aí outro qualquer, mas não é esse. Não é esse não. Galileu Galilei. É esse mesmo. Galilei foi queimado porque dizia que que a Terra andava à volta do Sol. E depois, anos mais tarde, veio-se a confirmar que era verdade. Mas o que é que eu vos quero dizer com isto? É que nós fazemos o mesmo. Todos nós. Infelizmente. Até que alguns param e deixam de fazer isso. E pensam que tudo gira à nossa volta. Não, tudo gira à nossa volta. E, no entanto, é o contrário. Tudo gira à volta de Deus, do nosso Deus. Tudo gira à volta do nosso Deus. E mesmo tudo girando à volta de Deus, e mesmo Ele que manda tudo, e tem tudo, e é capaz de tudo, Ele nos ama. E nos quer ajudar em todo o nosso caminho. Poxa, veja o exemplo de José. José foi vendido pelos irmãos. Uma injustiça. Trabalhou como escravo. Uma injustiça. Foi acusado injustamente. Uma injustiça. Foi preso. Uma injustiça. Mas todos esses acontecimentos tiveram que acontecer para que, por fim, ele fosse chamado ao faraó e viesse a ser o primeiro-ministro que manda em tudo. Para que viesse a ser salvação dos seus irmãos e da sua família. Não olhe para as coisas más conforme elas estão a acontecer. Olhe mais à frente. Olhe que realmente podem vir por um caminho, mas vão fugir por 7. Porque é o que a palavra de Deus... Podem vir a ti por um caminho, mas vão fugir por 7 em nome de Jesus. Porque mais à frente, Deus te vai levantar. Mais à frente, Deus te vai elevar. Mais à frente, Deus vai confirmar na tua vida o teu ministério. Você diz, não, mas eu nem sequer estou a servir a Deus. Não? Coisa estranha. Mas devias. Não, então, mas a minha vida... Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Sabe porque é que às vezes nós não vencemos em certas áreas da nossa vida? Porque não fizemos isso. Não entregamos ao Senhor. Não entregamos ao Senhor. Não, mas eu estou a viver, eu vou-lhe dar um exemplo do que aconteceu. Uma senhora que era homem de negócios, uma mulher de negócios. Falaram sobre um negócio. E o negócio de ouro.
E era um negócio que dava muito dinheiro. E ela confiou e acreditou e disse, pronto, todo o lucro que este negócio der é para dar para a obra de Deus. E sabe o que é que aconteceu? Ela perdeu dinheiro. E ele disse, então, mas espera aí, então, mas a intenção era boa. Era por causa da obra de Deus. A intenção era boa. Mas ela sabia se era a vontade de Deus que ela fizesse isso. A intenção pode ser boa, mas você tem que saber se Deus quer que você faça. Você está a entender? Porque Ele sabe mais do que nós. Muito mais. Ele sabe as armadilhas que o diabo tenta levantar à nossa frente. Ele sabe os processos que nos vai levar à derrota. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe as nossas companhias, ele sabe aqueles que são realmente o que são e o que não são. E alguns até que são boas pessoas e tudo, mas não devem estar na nossa vida. Você vai dizer, pá, mas isso é difícil. Eu sei, também foi difícil quando Deus pediu a Abraão o filho, que ele fosse morto. Uma vez a minha mãe disse uma coisa para mim. Tu tinhas tantos amigos. Tantos amigos. E eu respondi-lhe com uma parábola que Jesus disse. Havia um mercador que tinha muitas pérolas e de repente encontrou uma pérola que era maior que todas as outras. Então vendeu todas as outras para ficar com aquela. Quem quer andar comigo vai vir após mim e vai servir ao Deus que eu sirvo. Se não quer, nada posso fazer. Ajudavas esses amigos? Claro, sem dúvida. Claro. Mas meu Deus está em primeiro lugar. Entenda uma coisa. Confiar em Deus é depositar a nossa vida aos seus pés. É deixar ser Ele a governar a nossa vida. É deixar ser Ele, porque aconteceu-me tanta coisa que não foi boa. Tantas desilusões com pessoas. Tantas pessoas que eu achava que me queriam ajudar e na volta não queriam. Tantas pessoas que eu pensava que me queriam levantar e na volta não queriam. Pessoas que eu me dava, que eu via ter inveja de mim. Eu não tinha nada de especial. Até que eu deixei ser Deus a fazer. E Ele começou a alinhar tudo. A corrigir tudo. Eu acho que até ao final da minha vida Ele ainda vai corrigir muita coisa, não é? Isto é o que eu acho. De mim. Cada um sabe de si. Mas uma coisa eu sei. Se eu não confio nele para fazer coisas extraordinárias, vou confiar em quem? Se eu não vou confiar nele para me curar, vou confiar em quem? Eu tive médicos que eu chamei à minha casa por causa de um filho meu. O médico chegou cá, receitou e a criança não melhorou. Até que eu tive que chamar outro médico e eu e a minha esposa tivemos que orar e esse médico sim receitou as coisas corretas e a criança melhorou. Afinal, quem é que me cura, afinal? Deus. Não é os médicos.
Quem é que me abençoa? Deus. Quem é que me guarda? Opa, essa é muito fácil. Deus. Eu e minha esposa íamos para uma reunião na igreja. Havia fila. O carro que estava atrás de nós saiu a derrapar, não sei porquê. Saiu a derrapar, passou ao nosso lado e veio bater no carro à nossa frente. E eu fiquei a olhar para ele, desviei o carro e continuei o meu caminho. Porquê é que ele fez aquilo? Não sei. Mas cá para mim, os anjos tiveram trabalho naquele dia, porque empurraram o carro para o outro lado. Se calhar ele era para vir bater a mim. Quantas e quantas vezes os anjos de Deus não se levantam e nos guardam, nos protegem, evitam problemas à nossa frente. Porquê? Porque o anjo do Senhor acapa-se a revolta daquele que é justo. E porquê é que nós somos justos? Porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, por aquele que morreu por nós. Eu quero vos mostrar aqui uma coisa. Salmo 27:3. Salmos 27:3. Isto é Davi a falar. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Ouçam, este homem tinha o coração completamente voltado para Deus e confiava em Deus. Confiava a sua vida, toda a sua família confiava em Deus. Foi de tal forma, Deus honrou a Davi, que na 15ª geração dele, portanto, filhos dos filhos dele, a 15ª geração, ainda Deus dizia para o rei, que era da geração de Davi, dizia para o rei, conforme Davi, teu pai. A honra foi de tal forma grande que Deus disse que da geração de Davi viria o Salvador. Da geração de Davi veio Jesus. Foi a honra que Deus deu a um homem que sempre confiou nele. Agora a minha pergunta é, você não está disposto a confiar em Deus? Você não está disposto a confiar em Deus? Já que estamos em Salmos, vamos a Salmos 20, versículo 7. Salmos 20, versículo 7. Isto acontece hoje em dia. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam na posição que têm, uns confiam no dinheiro que têm, outros confiam em A, B ou C, nos conhecimentos que têm. Nos conhecimentos, não, eu tenho conhecimento naquele sítio. Eu tenho conhecimento naquele outro sítio. Na Câmara. Eu tenho conhecimento no Estado. Eu tenho conhecimento... O que é que isso te vale? Eu tenho conhecimento com o Altíssimo. Ele me conhece. Eu confio nele. Já me disseram... Vereadores de Câmara já me disseram que não. E eu não aceitei o não. E Deus tornou o não em sim.
Porquê? Porque Ele é que é Deus. Não por mim. Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Então, o que é que nós vamos fazer? Como é que vamos andar? Eu aconselho vivamente a você tomar uma posição. Você pode dizer, eu vou confiar em Deus. E eu lhe vou dizer, glória a Deus que você vai fazer isso. Agora lhe vou dar um conselho. Se você vai fazer isso, você tem que conhecer mais do seu Deus e menos do mundo. Porque se você continuar a ser bombardeado por o mundo só vai calcar cada vez mais para baixo. Aquilo que você vê, aquilo que... Ouça, até os jogos são feitos, os jogos de computador são feitos para que com que você seja derrotado. Você está a dizer, mas é um jogo. É um jogo de computador em que a sua personagem morre não sei quantas vezes. Para quê? Para você se habituar à derrota. Faça uma experiência. Ore antes de jogar. E você vai ver a diferença. Então, mas Deus vai se importar com o jogo de computador. Deus vai se importar com aquilo que você se importa. E o que eu quero é que você perceba o poder de Deus na sua vida. E perceba que há muitas coisas que realmente não são muito importantes. O que é verdadeiramente importante é Deus na sua vida. Houve uma altura da minha vida, quando o meu filho mais velho devia ter 6, 7 anos, talvez. 7, 8 anos. Não sei, talvez. Por volta dessa idade. Era a minha filha mais velha, muito bebê. E na altura estava a começar, embora eu sempre mexi em computadores, mesmo antes de ir para a igreja. E na altura eu tinha adquirido um computador e tínhamos lá o computador e encontramos um CD com um jogo. E esse jogo tinha que ser jogado, mas não se podia gravar o jogo. Então sabe o que é que acontecia? Nós tínhamos de jogar sempre. Tínhamos de estar sempre a jogar, porque não conseguimos parar gravando para depois voltar, porque o jogo não deixava gravar. Então eu e esse meu filho mais velho jogávamos à vez. E eu quase não dormi nesse dia por causa de uma porcaria de um jogo. Acho que deve ter sido das últimas vezes que joguei. Porque estava a pôr aquilo acima de tudo. Sem perceber, sem entender. Fiz por mal? Alguém faz por mal? Claro que não. Ninguém faz por mal. Mas você tem que perceber e entender quem é que está em primeiro lugar na sua vida. Porque é Deus que vai levar à vitória, não vai ser o resto. Não vai ser a sua sabedoria, não vai ser... É o que diz aqui, uns confiam nos carros, outros nos cavalos, outros em outras coisas, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Porque Ele é que vai abrir as portas para nós, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida que nós vamos precisar. Foi Ele que trouxe a minha esposa para mim. Foi Ele que trouxe os meus filhos para mim. Foi Ele que me abençoou financeiramente e me tem abençoado em nome de Jesus. Foi Ele que me tem curado. E
quantas e quantas vezes me tem curado. É Ele que vai confirmar o meu ministério. É Ele. Não é as minhas capacidades. É as capacidades de Deus. Porque todo o dom vem de Deus. Eu nada sou. Apenas um servo dele. E eu sei disso. Então vamos chamar o grupo Louvor para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé porque convém esticar as pernas. Pai, eu confio em Ti, Senhor. Às vezes não parece, mas eu confio em Ti. Eu sei que tudo podes, Senhor. És Tu que me curas, porque Jesus pagou o preço por mim. És Tu que me abençoas, porque és Tu que enche a minha boca de bens. És Tu, Senhor, que me guardas, me livras, porque nenhum mal nos será, nem praga alguma chegará até nós, no nome de Jesus. És Tu, Senhor, que fazes todas as coisas. Pois velas pela Tua palavra para a fazer cumprir na minha vida e na vida de todos os meus familiares, no nome de Jesus. Por isso eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Que em todas as coisas somos mais que vencedores, porque Tu nos amaste. E eu creio em Ti. Eu confio em Ti. E já sou mais que vencedor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Você confia? Você vai ter. Amém. Amém, amém.